A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Vamos continuar nosso desafio de um capítulo por dia. E hoje nós estamos em Marcos, capítulo 8. A segunda multiplicação de pães e peixes. Vamos lá. A segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniram grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhe disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo a sentar-se no chão. E pegando os 7 pães, partiu após ter dado graça e os deu aos seus discípulos, para que este os distribuísse, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restaram. Recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu logo a seguir. Tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foram para a região de Dalmanuta e pedido por um sinal. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhe digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus o preveniu, dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E começaram a discutir entre dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. E Jesus, percebendo isso, perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam, nem compreendem. Têm um coração endurecido. Tendo olhos, não veem. Tendo ouvidos, não ouvem. Não se lembram de quando parti 5 pães para os 5.000, quando o cesto cheio de pães vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. E ao Jesus lhe disse: Vocês ainda não compreendem. Eita, a cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhes trouxeram o cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tocando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspindo os olhos no homem e impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs a mão sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. A confissão de Pedro. Então Jesus e seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia e de Filipe. No caminho, perguntou-lhe: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um profeta. Então Jesus perguntou: E você? Quem diz que eu sou? Respondeu Pedro: O Senhor é o Cristo. Então Jesus o advertiu de que ninguém disseram tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então Jesus começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelo ancião e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso lhe expunha claramente. Então Pedro
chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Tome a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, por causa do evangelho, este a salvará. De que adianta uma pessoa salvar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta uma pessoa trocar de sua alma em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adulta e pecadora se envergonha de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier da glória do seu Pai com os anjos do Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida que o Senhor irá sobre a sua vida com grande glória e poder, trazendo discernimento da palavra, que o seu coração não será mais endurecido como dos discípulos que andavam com Jesus, mas não entendiam a sua palavra, que viam seus milagres, mas não conseguiam entender o grande poder que estava sobre ele, mas não só para milagres, mas para salvação. Eu profetizo sobre a sua vida que o Senhor não é apenas o seu Salvador, mas também é o Senhor da sua vida, para que você viva com Jesus e possa estar com Ele todos os dias para carregar também a sua cruz. Que você não esteja apenas ouvindo a palavra esses dias, mas você esteja convencido do seu pecado e arrependa-se. Eu profetizo sobre a sua vida que haja multiplicação do peixe e do pão sobre a sua casa, que você consiga pagar suas dívidas, que você consiga ter paz sobre a sua casa, que os seus filhos sejam obedientes e que também amem a Jesus com toda a fé no seu coração. Em nome de Jesus, amém!